Eu quero você prestando atenção na nossa TV agora. Olha aqui para o Balanço Geral. Você já andou pelo centro de Curitiba? Onde você vai, no centro da nossa cidade, principalmente nas ruas que ficam abaixo da Rua 15, é uma abordagem agressiva de venda de óculos. Você já reparou isso? Venha, 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 venha! Se você entrar aqui, tem médico, tem tudo, você só precisa fazer o óculos com a gente que nós te damos tudo. Não é assim? Ah, falam que vão te dar óculos de graça, que vão te dar lente de graça, que vão te dar armação de graça, tudo. E aí? Será que é isso mesmo? Pois bem, nós entramos em contato com as autoridades que disseram o seguinte: isso não pode. Optometrista não é oftalmologista. Oftalmologista é o médico. Optometrista é o técnico dessa área. Ele não pode dar receita médica. E outra coisa que não pode acontecer: dá a receita, falam assim pra você, ó, suba aqui no nosso optometrista, no nosso profissional, eles não falam que é optometrista, suba aqui com ele, faça a sua consulta, a consulta é só médico que faz, e a receita eu libero pra você lá embaixo, dentro da ótica. Receita é um documento seu, tem que te dar, não pode reter a receita. Pois bem, o Balanço Geral foi atrás dessa denúncia que veio de você, que não aguenta ser mais abordada ou abordada no centro por essas óticas, que algumas são de uma picaretagem sem tamanho. E você vai ver agora o que pode e o que não pode. Chega do centro da nossa cidade ser território sem lei. Balanço. Tudo começa com uma telespectadora que encontrou uma propaganda nas redes sociais com o slogan vinculado com a Prefeitura de Curitiba. Porém, a Prefeitura já informou que não existe nenhuma parceria com óticas da cidade e alerta para uma campanha fraudulenta veiculada pelas redes sociais, oferecendo exames de vista e armação de óculos de graça para pacientes que se cadastrarem em uma ótica do município. O anúncio usa o brasão de Curitiba, tentando confundir o cidadão de que se trata de uma comunicação oficial da Prefeitura. A nossa reportagem também recebeu esse vídeo de uma cliente da ótica que desconfiou do serviço oferecido no local. Pode chegar bem perto. Você vai colocar o queixo aqui nessa curvinha. Isso. Deve encostar a testa para frente. Isso, tá ótimo. Questionando, por exemplo, o trabalho do optometrista, o profissional que realiza exames não invasivos, como os testes de visão. Não adianta vocês, porque só aquele pessoal que não é nem formado, sabe? Que trabalha em ótica. O produtor do Balanço Geral foi a campo e se passou por cliente e filmou tudo. Ele primeiro foi até a ótica que fica na Alameda Dr. Muricy, no centro de Curitiba. Só queria comprar óculos de grau. A gente nunca sabe que a gente está tão ruim da vista até fazer um exame. Mas a vendedora já orientou que antes de comprar, ele deveria fazer avaliação com o optometrista, que fica no andar de cima. Ao subir, o nosso produtor se deparou com 4 salas e 4 possíveis profissionais. Havia mais de 50 pessoas sendo atendidas no momento em que o produtor estava lá. Nesse vídeo é possível ver o nosso produtor na consulta com o optometrista. Repare que a vendedora faz uma pressão no nosso produtor para poder vender. Questão aí de qualidade, é o que você quer usar. Porque às vezes eu falo, não é gastar dinheiro, é investir. Ainda mais que a questão de saúde, né? Aqui, mais pressão por parte da vendedora. Quanto que você tem aí de entrada? Não, pior que eu tenho só R$50. Você não lembra alguma coisa, fala a verdade. Não. O dinheiro que eu tenho receita para almoçar hoje. A mesma ótica tem panfletos que mostram vários planos de vendas. Os preços variam de R$ 499 só a armação, sem lente de grau, até R$ 1.199. E todos os óculos sem marcas conhecidas no mercado. A vendedora também afirma que a ótica tem parceria com o Hospital de Olhos de Curitiba. Ouça. É por isso que a gente consegue fazer o exame gratuito, né? Por causa da parceria com o Hospital de Olhos. Por isso a gente até perguntei pra você, a gente tem intenção de fechar, sabe? Porque daí tem um custo depois pra pagar, né, pros óbitos. Então... A gente faz ali de graça, mas desde que compre pra poder cobrir o custo, né? A nossa equipe foi até a ótica
E ao chegar, já encontramos duas clientes que estavam saindo do local. Elas afirmam que marcaram o exame pela internet e não sabiam que no local também funcionava uma ótica. E também fizeram os exames com o optometrista. A gente não tinha certeza se ia passar por médico, por oftalmo. Eles divulgaram o exame e a gente veio ver o que era. A propaganda era um exame de vista, para ajudar a comunidade que não consegue fazer o exame de vista ou que não tem condições. Então, era o exame de vista gratuito. Não falava qual profissional faria esse exame? Não falava qual profissional. Agora a gente vai dar um pulo ali, vamos tentar conversar com eles para saber se isso procede. A gente já viu aí nos vídeos do produtor, dos telespectadores, o que está acontecendo. Vamos ver se alguém conversa com a nossa equipe. Vamos lá. Liguei pro nosso gerente, ninguém está autorizado. Tá, mas o ele gerente não tá. A gente recebeu duas denúncias bem graves. Ele não tá aqui, ele não tá. Daí ele falou que vai conversar com os advogados. Qualquer coisa vocês conversam com os advogados da empresa daí, tá bom? Mas vocês fazem exame aqui de vista? Você pode falar com os nossos advogados, tá bom? Enquanto a nossa equipe estava lá, o responsável pela ótica ligou. Sou executivo, eu faço a gestão de algumas lojas, inclusive essa. O responsável afirmou por telefone que não existe parceria entre a clínica de exames com o optometrista e a ótica. A clínica não tem nada a ver com a ótica. Tá, mas a ótica manda as pessoas irem para a clínica, certo? Não, ele agenda direto com a clínica. E ao contrário, o cliente ele faz o exame na clínica, se ele quiser ele faz o óculos na ótica. Certo, e daí a clínica encaminha para comprar os óculos aqui embaixo, ou a armação, é isso? Não. Ele faz se ele quiser com a gente. Se você ficar aí o dia inteiro, você vai ver que a gente não encaminha ninguém para a clínica. Porém, olha o que acontece na sequência. Uma cliente tenta ajudar a ótica e acaba entregando a história toda sem querer. Existe a parceria, sim, tá? Eu tenho que subir lá, eu fiz o exame e eu faço óculos aqui se eu quiser. Mas quem que indicou quem para a senhora? Foi aqui que indicou aqui ou a clínica que indicou para cá? Não. Quem que indicou a clínica aqui em cima? Mas eles eram parceria. Mas eu tenho a opção também de fazer em outro local. Por que eu vou fazer em outro local se aqui daí a armação é de graça, eu não pago a armação? Tá bom. Esse é o X da questão. Tem muita ótica que está retendo o documento oficial seu. É um documento, gente. Uma receita médica, ele é um documento seu. É um exame. Quando você vai no oftalmo, você está realizando um exame. Alguma empresa pode reter o seu exame? Não. E é um seu direito livre de escolha. Não pode falar assim, para essa ótica aqui eu faço mais barato se você comprar lá o exame. Isso acontece de monte, não vamos ser hipócrita. Acontece de monte. Bruna Frenner, tá lá no centro da nossa cidade, preparou essa super reportagem, Bruna. É o jogo de empurra, né? O Zé fala que é o Antônio fala que é o Pedro fala que é a Maria, mas certo é, essa venda casada, ela foi muito bem flagrada pela nossa equipe. Isso mesmo, Rivaroli. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Esse é um trabalho de investigação da produção do Balanço Geral e nós estamos aqui na rua, na Alameda Doutor Muricy, no centro da cidade, bem perto da ótica, porque esse jogo de empurra-empurra, quem paga o pato, quem paga o preço é o consumidor. E eu acabei de flagrar gente saindo daqui porque acabou de configurar novamente essa venda casada. Nós fomos atrás para entender toda essa história. O optometrista pode receitar? Não pode. Pode existir essa venda casada? Não pode. A gente foi atrás, tem mais uma reportagem agora sobre isso. O que nossa equipe flagrou nessa ótica no centro de Curitiba não é simplesmente um problema interno, uma infração que precisa ser resolvida. Esse médico, autoridade no assunto, explica os riscos de ser atendido por alguém que não seja oftalmologista. Desde o risco econômico, quer dizer, não necessidade do óculos e essa venda casada, a deixar de diagnosticar doenças extremamente graves, como glaucoma, alterações de fundo de olho, aumento da pressão ocular e uma série de outras doenças. Não é simplesmente vender ou não, pode até deixar alguém cego. Pode acarretar uma coisa chamada espasmo de acomodação, ou seja, o olho tentar compensar seu grau errado e ter dor, ter cefaleia forte, ou mesmo atrapalhar a visão, causando, se não for um óculos de boa qualidade, até catarata ou até mesmo a cegueira. Você lembra que durante a abordagem a um cliente, a vendedora da ótica afirmou que havia uma parceria com o Hospital de Olhos? Veja.
É por isso que a gente consegue fazer o exame gratuito, né? Por causa da parceria com o Hospital de Olhos. Por isso a gente até perguntei pra você, a gente tem intenção de fechar, sabe? Porque daí tem um custo depois pra pagar, né, pros óbitos. Então... A gente faz ali de graça, mas desde que compre pra poder cobrir o custo, né? Pois é, mas o Hospital de Olhos informou que não existe essa parceria. Por meio de nota, disse que não tem convênio, parceria, vínculo com nenhuma ótica e nem realiza abordagens a possíveis clientes nas ruas. Também, por meio de nota, reforçou o compromisso com a saúde ocular. Rivaroli, nossa equipe foi hoje cedo também conversar com a Cláudia Silvano, do Procon, para entender a respeito dessa venda casada. A gente vai ouvir agora o que a Cláudia fala em relação a isso. Vamos ouvir. Boa tarde novamente, Rivaroli, para você que acompanha o Balanço Geral. Nós estamos aqui no Procon de Curitiba para entender de fato, se configura essa venda casada que nós trouxemos ali na reportagem. Aqui ao meu lado está a coordenadora do Procon, a Cláudia Silvano. Cláudio, o que dá para falar então, Se o consumidor chega na ótica, é indicado para que suba para fazer o exame com o optometrista. Isso configura já a venda casada? Boa tarde. Boa tarde. No mínimo uma prática abusiva, Ou seja, condicionar a prestação de um serviço, a compra de um produto, a prestação de um serviço. Então pode configurar sim a venda casada e pode configurar também outras práticas abusivas, como exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, porque o optometrista ele não pode indicar lente, ele não pode prescrever lente, Ele não tem, quem pode prescrever lente é o médico, o médico oftalmologista. Então o consumidor tem que ficar atento e se eventualmente passou por uma situação como essa, ele pode abrir uma reclamação no Procon Paraná. Cláudia, o que pode vir a acontecer com a ótica, e também com essa clínica, que tem esses profissionais? Bom, as empresas estão sujeitas a multas que variam de 900 a 12 milhões de reais, caso infringam qualquer regra do Código de Defesa do Consumidor e da legislação. Milhões ou mil? Milhões. Milhões mesmo? 900 a 12 milhões de reais. Nossa. Tá, e em relação ao consumidor que está assistindo a matéria, eventualmente tem algum parente que está passando, está sendo abordado ou entra lá, não, faz o exame que a gente vende os óculos, O que dá para indicar para esse consumidor? Deve denunciar ao Procon Paraná o estabelecimento que está fazendo essa prática, como eu disse, é uma prática infrativa, é uma prática contrária ao que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Mais alguma recomendação? Isso mesmo? O consumidor ficar atento sempre, e procurar um profissional habilitado, legalmente habilitado, tecnicamente e legalmente habilitado para fazer a prescrição dos seus óculos. Muito obrigada pelas informações. É isso então. Tudo que nós trouxemos na reportagem se comprova, com as denúncias, com os vídeos, com o nosso produtor passando por isso, oficialmente. Então, não tem dúvida. Há a ilegalidade ali nessa ótica, também nessa clínica, e agora o Procon também está ciente de toda essa situação. Volto com você, Rivaroli. Tá aí a Bruna tá aqui de novo. Ela estava aqui, ela gravou isso aí. Fomos lá falar com a Cláudia Silvano. Aqui a gente não esconde nada de você, ela foi lá e gravou. A Bruna agora tá ao vivo no centro da cidade nessa ótica. Então, isso. Dona Bruna, já vem uma informação importante, que é fundamental. A indicação já pode caracterizar algo abusivo, porque você vai tirando o direito de escolha do consumidor, Bruna. Isso mesmo, Rivaroli. E essa questão está muito clara na nossa reportagem, comprovada pelo nosso produtor, comprovada também pela telespectadora que enviou o vídeo. E eu acabei também de flagrar a mesma situação com uma pessoa que acabou de sair e não pôde esperar para dar entrevista. E a gente também foi atrás de ouvir todas as autoridades em relação a esse assunto, para a gente de fato entender, de quem que é a responsabilidade. Nós vamos ouvir agora uma entrevista da Associação de Oftalmologistas aqui do Paraná, para entender melhor ainda. Vamos ouvir. Não existe lei que autorize optometristas a prescrever lentes de grau. A prescrição continua sendo ato médico, respaldado pela lei do ato médico. O STF reconheceu que optometristas com formação superior reconhecida pelo MEC não estão mais automaticamente proibidos de exercer atividades técnicas relacionadas à óptica. No entanto, isso não significa autorização para prescrever lentes ou diagnosticar doenças.
Olha, Rivaroli, os optometristas, eles também têm uma associação. A nossa produção também conversou com eles. Vamos ouvir o posicionamento deles em relação a isso. A nossa principal função é o atendimento primário da visão. Ou seja, nós somos diretamente responsáveis pela prescrição do óculos. Se a pessoa tem lá a sua miopia, tem a sua hipermetropia, tem o seu astigmatismo, e um óculos vai fazer com que a visão dela fique legal, fique boa, o optometrista tem total condição para prescrever esse óculos. Quando eu falo total condição, condição de conhecimento e condição legal. Porque sim, um optometrista, eu estou batendo nessa tecla porque a gente recebe muito essa pergunta. Um optometrista, ele pode e deve prescrever um óculos. Lembrando que não é a sua única função, mas é uma delas, sim. Olha só a polêmica, gente, né? De um lado tem aí profissionais falando que o optometrista pode prescrever, mas os oftalmologistas falam que não. Agora a gente vai ouvir novamente um médico especialista nesse assunto. Vamos ouvir. Nós somos responsáveis pela saúde ocular da população, capacitados ao diagnóstico, tratamento, prevenção e acompanhamento. Então nós começamos desde o início, onde nós vamos ver a córnea do paciente, nós vamos ver o sistema lacrimal, nós vamos ver a retina, nós vamos ver as doenças sistêmicas que estão envolvidas nos tratamentos oculares. O SUS é completo, o SUS de Curitiba, o SUS do Paraná como um todo, tem uma estrutura muito boa, uma estrutura muito completa, muito perfeita, inclusive não apenas do atendimento oftalmológico, mas também faz a doação de óculos, eles têm serviços assim, então a pessoa não tem condições de comprar, não há problema, o SUS tem um serviço junto para a doação dessas lentes e desses óculos. Rivaroli, é o seguinte, vamos testar isso na prática? A gente colocou, o nosso produtor fez uma consulta com esse optometrista aqui onde eu estou, na clínica onde eu estou. A gente vai ver uma receita, tá? Que foi então prescrita por esse profissional que mostra ali que grau, né, desses óculos o nosso produtor precisaria. Resumindo, a recomendação é que ele usasse óculos de forma integral, que seria algo mais grave ali então na visão dele. Mas o nosso produtor fez o quê? Pegou essa receita que ele não conseguiu obter, ele tirou uma foto, levou para um médico especialista, o oftalmologista. E adivinha, a receita de baixo que você está vendo aí, o que que é? É outra receita, é outra prescrição. Ele não precisa usar os óculos todos os dias, apenas para leitura. Rivaroli, você consegue entender a gravidade disso? O nosso produtor é uma pessoa com instrução, é um jornalista. Agora já imaginou aquela pessoa sem instrução, aquele idoso que vem num local desse e tem uma receita que tá errada? Se o oftalmologista, que é o médico, que é a pessoa que estudou para isso, que se especializou nisso, tá falando que tá errado? Então tá errado. Já pensou a gravidade disso, Rivaroli? Ô, Bruna, só esclarece pra mim. Põe a imagem de novo. Eu quero a imagem das duas receitas. A receita de cima é a receita que foi dada pelo optometrista, certo? E a de baixo é a receita do médico? Só confirma pra mim. Isso mesmo, a gente tem duas receitas aí. Primeiro, ele passou pelo optometrista, que falou que ele precisava usar o óculos de forma integral, o tempo inteiro com os óculos. Tá. A segunda receita foi uma consulta feita com o oftalmologista, né? Oficialmente agora cedo, que diz que não, o seu caso não é para seu óculos, os seus óculos são apenas para descanso, para leitura. Ó, e uma outra coisa, então vamos lá. Põe a imagem aqui pra mim. Pode vir aqui. Olha lá, o pessoal tá chegando aí, Bruna. Você tem prioridade, tá ao vivo. Estamos construindo com você. Aqui em cima. Pra longe, pra perto, o eixo de centro de visão e tudo mais. Optometrista. Essa aqui é do médico oftalmologista, médico de referência no Brasil inteiro. Tá aqui, ó. Era isso. Era só uma lente de descanso pra leitura. Por quê? Quanto mais coisa você põe na sua lente, mais cara ela fica. Se é para astigmatismo, se é para miopia, se é para presbiopia, se você vai por aquela que muda de cor ou não muda de cor, tudo varia. Tem óculos, dependendo do grau que não aceita a tua lente, você precisa de um óculos mais forte, mais reforçado, de titânios, entendeu? Você entendeu? Então vamos lá. O optometrista pode falar o quê? O grau do teu óculos é esse, mas ele não pode te dar diagnóstico. Se você tem miopia, astigmatismo, presbiopia, se você tem catarata, ele não pode diagnosticar. E outra coisa pior, a receita ficou presa
Ou seja, as pessoas nem conseguem a receita dela se não comprar lá, no lugar que ele determina. Olha o perigo disso. Portanto, vá numa ótica que você confie, que não te obrigue a nada, e vá num oftalmo que não te obrigue a nada. E optometrista, tente evitar, a não ser que você já tenha um diagnóstico. A Bruna tá lá, chamando? Ela tem a prioridade de estar ao vivo. Bruna, eu vi que você conversou com alguma pessoa aí. É alguém da ótica? Sim, algumas pessoas me chamaram aqui que pediram para conversar depois do ao vivo. Só que tem uma questão muito importante. Esse empurra-empurra, de quem que é a responsabilidade de fato? Será que o serviço vai ficar disponível para a população? Ninguém vai vir aqui notificar? Então a gente fica com esse questionamento. A gente ouviu várias autoridades, mas ninguém que falasse assim, não, essa bronca é nossa mesmo, a gente tem que vir fechar, interditar, orientar, multar, não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita para que esse consumidor não seja mais lesado. Porque, ó, o movimento aqui é muito grande, viu, Rivaroli? Você, como consumidor, a abordagem tem que ser correta, ela tem que ser sutil, não tem que ser no meio da rua. É você que entra na loja e escolhe. E não tem venda casada. Põe isso na tua cabeça. Você não é obrigado a ir no hospital ou no optometrista indicado pela ótica e nem ir à ótica que diz que está com a sua receita direto do médico. Não é ou do optometrista. Não é. Optometrista vê grau. Quem dá diagnóstico é médico. E ponto final. E ponto final. Não vai cair no conto da carochinha, senão você vai perder muito dinheiro e a tua saúde visual fica prejudicada. Vá em quem você confia. Obrigado, Bruna. Belíssima reportagem. As duas. Ao nosso produtor também, belíssimo trabalho, porque o Balanço Geral ouviu mais uma vez o povão. Foram as pessoas que pediram. Problema de abordagem na rua, problema de transitar pela rua, problema de saúde, problema saúde ocular, né? E de dinheiro também. Nós estamos falando de tudo isso numa coisa só e agora eu espero que a coisa se resolva. Anvisa, vamos lá, Vigilância Sanitária com a representação de Curitiba, vamos para esses lugares. Quem tem que fazer, que faça, porque não dá para ficar como tá. Isso aqui virou terra sem lei, terra de ninguém. E onde ninguém comanda, todo mundo faz o que quer. Bruna, eu tô vendo que a Bruna tá olhando de canto de olho o tempo inteiro. Tem gente chegando até ela. Se chegar, você volta, porque hoje a prioridade é total sua. Ok, Rivaroli, pode deixar. Combinado, tô te esperando. A Bruna Frane, ela não tem medo não. E aqui no Balanço Geral, ninguém tem medo de nada não. Quem tem medo de cara feia, tá com fome.